Deus é bom, gente. Fique à vontade, pode se sentar. Sei, em nome de Jesus, que vamos ter um culto maravilhoso. Vamos ser instruídos hoje a palavra, em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado, viu, gente? Vocês são top. Aleluia. Como a Maria disse, né? Um dia eu pensei, né? Agora eu posso chamar o tecladista, ou a tecladista, aleluia, né? Agora eu não sei se eu chamo tecladista ou violeiro. Vem todo mundo, né? Aleluia. Tem espaço para todo mundo, em nome de Jesus. Eu sei que hoje pela manhã tivemos um tempo maravilhoso aqui no nosso discipulado. E eu quero encorajar você que não veio, que ainda dá tempo de você vir para as próximas aulas. Vai ser fácil, gente. Ó, domingo que vem não tem, no outro domingo a gente está de volta, serão outras matérias, né? E talvez você pode ter pensado, né? Meu Deus, eu não vi no primeiro dia, será que eu posso vir agora? E eu digo que pode. A gente vai dar um jeito de repor essa aula que não teve. Mas você que veio também, convide pessoas. Se você veio, viu que foi bom o negócio, incentive, se torne mesmo não somente entusiasmado, mas um entusiasta daquilo que Deus está fazendo através de você e em você. Em nome de Jesus, amém? Você está pronto? Aperta o cinto, aleluia. Hoje nós vamos conversar um pouquinho, como sempre, da palavra. Vamos abrir bastante a Bíblia. Eu sei que a gente vai sair daqui instruído. Abra comigo o livro de Lucas, no capítulo 8, e o verso 17. A Bíblia diz assim, ó: nada há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver se lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter lhe será tirado. Amém, gente? Vai ficar bom em nome de Jesus, tá? Não quero trazer um peso, jogo de cara assim, né? Mas aqui o texto é forte, né? E já diz que algumas pessoas julgam ter alguma coisa quando na verdade nem tem. Mas eu quero ficar também com essa expressão aqui de que nada que está escondido que não venha a ser conhecido ou revelado. Deus, ele deseja ser revelado. Deus, ele deseja ser conhecido. Deus, desde Adão até Jesus, ele sempre procurou, por meio de alianças e dispensações, estações, se tornar conhecido da humanidade, se revelar. Então, não existe da parte do céu algo que venha a reter. Sempre há do céu para com a gente uma manifestação e um desejo de ser conhecido, manifesto, materializado. A gente pode perceber até quando aconteceu, né, a crucificação, que o véu foi rasgado e foi rasgado do alto a baixo. Então partiu do céu para a terra. Sempre foi o céu em primeiro lugar, querendo alcançar o homem. E veja, Jeremias também diz algo, né? Ele diz assim: clama a mim. E a gente consegue até perceber isso, que essa expressão, né? Clama a mim, fala de um ambiente de oração, de um ambiente santo, e um ambiente onde a gente está preparado para ouvir de Deus, atento ao que Deus vai dizer. E entenda algo: quando Deus vai falar com a gente, ele vai anunciar mesmo coisas grandes que a gente não sabe. Até porque eu costumo dizer nesse lugar que se fosse para falar coisa pequena, não precisaria falar com Deus, né? Era só falar com a concorrência que ele já está mesmo anunciando coisa pequena, desgraça, coisas ruins. Então, deixa isso com a concorrência e a gente fica, então, com o que Deus tem para dizer para nós. E ele diz: clama a mim, eu vou anunciar, vou promover, vou te mostrar coisa que você não sabe ainda. Mas que não sabe, não é porque eu não quero me revelar a você, é porque está escondida não de você, mas para você. Veja, o texto diz: clama a mim, eu vou anunciar coisa grande e oculta, e você não sabe. Eu sempre gosto de lembrar isso. Oculto, essa palavra, não de nós, mas para nós, que está escondido e guardado, para que quando a gente der atenção a ele, vai ser revelado, vai ser trazido a nós. Está comigo? Então, abra também o livro de Êxodo no capítulo 3 e no verso 5. E aqui, a gente conhece bem essa passagem. Vai correr a partir daqui hoje, em nome de Jesus. E o texto diz assim: e Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Eu não vou pedir para ninguém tirar o sapato hoje, aleluia, né? Mas o que? Eu vou crer, né, que não tem meia furada e nem chulé, em nome de Jesus. Mas, de fato, estamos mesmo em um ambiente santo,
em um ambiente favorável, em que Deus deseja se comunicar, se manifestar a nós. Agora, o que fez desse lugar, que tornou aquele lugar comum, e naquele momento ele se tornou santo? Eu quero te dizer primeiramente que um lugar santo, ele não é somente um lugar geográfico. Mesmo que haja lugares geográficos que Deus deseja se manifestar. Se não fosse assim, Deus não diria na pessoa de Jesus, em Lucas 24:49, se eu não me engano, ele chega a dizer assim: cai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então ali Jesus estava mesmo marcando um lugar para ter esse encontro divino. Quem está comigo até aqui? Quantos acham que Deus pode nos alcançar em qualquer lugar? Levanta a mão. Deus pode. Amém? Deus pode. Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. Deus é onipotente, Ele tem todo o poder. Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Mas o fato de Deus poder nos alcançar em qualquer lugar, não significa que Ele vai nos alcançar em qualquer lugar. Posso ouvir um amém? Quando Ele não vai nos alcançar em qualquer lugar? Quando Ele já determinou um lugar para que a gente esteja. Se Deus, na sua onipresença e na sua onipotência, fosse alcançar o ser humano em qualquer lugar, Ele não diria para os discípulos, ficar em Jerusalém até que. Ele diria para os discípulos, qualquer lugar que você ficar tá bom, que o Espírito Santo vai vir sobre você. Quem está comigo? A prova disso é que estavam, a Bíblia diz em Atos 2, todos reunidos no mesmo lugar, de repente o Espírito Santo veio. E o Espírito Santo não veio sobre a vida de quem não estava naquele lugar. E não significa que o Espírito Santo não chegou na vida de outros após aquele episódio. Mas é que para aquele episódio, Deus havia marcado um lugar. Quem está comigo? Então, aqui nós vamos ver esse texto que Deus disse para Moisés que aquele lugar ali estava se tornando uma terra santa, um lugar incomum. Quem está comigo? Mas agora, o que fez desse lugar, já que Deus não tinha marcado com Moisés aquele lugar, um lugar santo? O que fez daquele lugar um ambiente onde o próprio Deus diz que aqui é um ambiente diferente, por mais que você já tenha passado por aqui várias vezes, mas hoje, agora, nesse momento, esse ambiente se torna diferente, se torna santo, se torna algo que precisa de reverência, precisa de um posicionamento, precisa de uma maneira como se conduz nesse lugar, porque o fato de Deus pedir para ele tirar a sandália já diz que em um ambiente santo a gente não se move de qualquer jeito. Amém? Está comigo? Então vamos continuar. A gente leu o verso 5, mas agora a gente vai ler o verso 3 e o 4, para a gente entender o que fez desse lugar um lugar santo. Verso 3 diz assim, de Êxodo 3. Ali, o contextualizando é que Moisés ele viu aquela sarça queimando, e ela queimava, mas não se consumia, e foi isso que chamou a atenção de Moisés, porque até o fato de aqueles arbustos, né, se assim eu posso dizer, essa sarça, se queimarem no deserto, isso era comum. O calor fazia com que, de repente, algumas coisas dessa chamuscasse, assim, né? Como se do nada aquela planta ali pega fogo, assim, né? Agora, o que chamou a atenção de Moisés é o fato de ela estar queimando, mas não se consumir. Quem está comigo? Então, o verso 3 disse assim: então disse consigo mesmo, Moisés falando, irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, Moisés, Moisés. E ele respondeu, eis-me aqui. Então veja, aquele lugar se torna santo, em primeiro lugar, porque é um ambiente onde Deus chama a atenção de Moisés. E Moisés, quando atende a esse chamado, Deus começa a falar com ele. Repare que Deus só fala com Moisés quando Moisés dá atenção para ele. Então o problema não é que Deus não fala, o problema é que às vezes a gente não para dar atenção. Ele está comigo? Então a gente já vê aqui que um ambiente se torna santo, um ambiente se torna favorável para que Deus possa comunicar, revelar coisas, e a gente já viu que é o desejo de Deus se revelar, comunicar coisas a nós, quando eu paro tudo que eu estou fazendo para prestar atenção no que Deus quer comunicar. Então, se ele não marcou um lugar, independente de onde seja, se eu paro para dar atenção para ele, aquele ambiente vai se tornar favorável, vai se tornar santo, e Deus vai comunicar coisas.
Deus vai falar comigo naquele lugar. Deus não fala com quem está desatento. A Bíblia diz que Deus fala muitas vezes e de muitas maneiras. E quem fala muitas vezes e de muitas maneiras, o livro de Hebreus diz isso, é porque deseja ser ouvido, deseja ser atendido. Uma coisa que nos chama a atenção, que se torna esse lugar santo, no verso 6, vamos lá para a gente ver isso. Olha o que diz o verso 6 desse texto. Êxodo 3, 6. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Em um ambiente santo existe temor. E aquilo tornou aquele ambiente santo. Porque a primeira coisa que aconteceu ali foi chegar um temor no coração de Moisés. De não querer nem olhar para aquele lugar. Meu Deus, isso é demais para mim. Quantos concordam que Jesus ele disse assim que ele iria, mas enviaria outro consolador, e essa palavra outro fala da mesma espécie, igual, para que o Espírito Santo viesse a nos guiar a toda a verdade. Jesus disse. Agora, pensa comigo, só para a gente raciocinar. Se Jesus disse que enviaria o Espírito Santo para nos guiar a toda a verdade, significa que sem ele, a gente nunca vai chegar a toda a verdade. Quem está comigo? Quando Jesus é sabido, ele é o próprio Deus. E Deus é onisciente, sabe todas as coisas. E se ele disse, olha, eu vou deixar aqui o Espírito Santo para guiar vocês a toda a verdade, significa que sem ele, eu jamais chegaria a toda a verdade. Todo mundo, então, que desconsidera o Espírito Santo, não está na verdade. Não escuta a verdade. Não para atender. E aí, às vezes, questiona, mas Deus não fala comigo. Será que é Deus que não está falando comigo? Ou eu que não consegui ainda parar o que eu estou fazendo e dar atenção devida a Ele? Hein? Hoje está meio silencioso aqui, aleluia, mas sei que a gente vai chegar em um bom lugar, em nome de Jesus, amém? Eu quero hoje falar justamente disso mesmo, desse lugar santo, esse ambiente santo. E hoje a gente vai conversar um pouquinho do que acontece, então, nesse lugar e o que acontece a partir deste lugar, onde Deus está se revelando, comunicando coisas a nós. Primeira coisa que acontece no lugar santo, verso 7. A gente só vai ler a Bíblia aqui hoje, tá bom? Vou continuar o texto, estou no mesmo capítulo ainda, Êxodo 3. Olha o que acontece. A primeira coisa que acontece aqui nesse ambiente santo, que a gente já viu que o que tornou aquele ambiente santo foi o fato de Moisés prestar atenção no que Deus queria falar, reverência naquele ambiente. A primeira coisa que acontece aqui, o verso 7 disse assim: disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. Deixa eu te dizer uma coisa. A primeira coisa que a gente vê, que a gente percebe quando a gente está juntamente com Deus em um ambiente santo, é que Deus não está indiferente do que a gente está passando. Deus não está indiferente do nosso sofrimento. Deus não está indiferente daquilo que a gente não está concordando do que está bom na nossa vida. Ou do que não está bom, melhor dizendo, né? Ele diz, eu estou vendo, em outras palavras, Moisés, eu estou vendo a aflição. Eu sei que vocês estão aflitos, eu sei que vocês estão passando e eu estou aqui chamando a sua atenção justamente para te dizer que eu não estou com os olhos tapados a respeito do que vocês estão fazendo. Agora, se você prestar atenção nas coisas que eu tenho para te dizer, eu posso te dar uma saída desse lugar. Pastor Humberto costuma dizer, né, que nós temos dentro de nós um estoque muito maior de soluções do que a quantidade de problemas para o lado de fora. Então, talvez algumas coisas a gente não resolveu ainda, simplesmente porque a gente não parou nesse lugar santo. E o lugar santo, às vezes, no nosso dia a dia, pode ser o nosso quarto. É isso que a Janete falou quinta-feira? Entra no teu quarto, fecha a porta. E ora em secreto, que o teu pai, que vem em secreto, vai te recompensar. Então, o pastor João Roberto também diz que as recompensas, né, no público é resultado do que a gente fez no secreto. Amém? Aleluia. Jeremias 33:3, eu já falei esse texto, mas eu falo de novo, diz assim, ó.
Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Veja, como eu disse, Deus não está indiferente. Ele disse assim, ó, eu vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor. Agora, o fato de estarem no Egito, sofrendo coisas, fez com que eles se voltassem para Deus e clamaram a Deus e não murmuraram a respeito do que estavam passando. Então Deus diz, Moisés, deixa eu falar uma coisa para você, cara. Você nem está lá. De fato, aqui ele estava fora até do Egito. Quem está comigo aqui? Mas eu estou vendo o que está acontecendo lá. E eu estou ouvindo. Talvez eles possam até pensar que não, mas eu estou ouvindo. A versão viva de Jeremias 33:3 é interessante, que diz assim, ó. Fale comigo e eu responderei. Estou aqui já, ufa, aleluia, né? Ele não está falando com um Deus que está assim no celular, né? Sei. Não precisa levantar a mão, mas quem já conversou com alguém assim? Tá nervoso ou não dá? Tá falando com a pessoa e ela, sei. Olha, nossa, olha aqui. Já vi que não tá prestando atenção em nada. Mas ele diz, fale comigo, na versão viva. Terei. Pergunte-me, e eu contarei a vocês segredos fabulosos sobre os meus planos. Ia falar, não sei se eu falo, não sei se eu não falo, agora... Meu Deus. Quantas mulheres tem aqui? Levanta a mão para me saber. Baixa. Quantos homens? Já está meio empatado, então eu vou falar, não tenho medo. E qualquer coisa eu estou seguro, né? Aleluia. Eu fico imaginando quando Paulo disse assim, né? Rapaz, eu conheço um homem, se no corpo ou fora dele, eu não sei, mas que subiu até o terceiro céu e ouviu coisas que são inefáveis. Ou seja, eu ouvi coisas que eu queria contar, mas eu não posso contar para vocês agora. Eu acho que só tinha homem ali quando ele estava pregando aquilo. Porque se tivesse mulher, eu acho que ela ia segurar na roupa de Paulo e ia falar assim para ele, Paulo, se você tem coisa para falar, por que que falou? Você não sai daqui enquanto você não contar agora, tintim por tintim, de tudo o que você ouviu lá. E já que algumas pessoas gostam tanto de ouvir segredos e coisas, não, conta aí, eu preciso saber da última. Essa pessoa deveria orar bem muito mesmo, porque Jesus disse, fala comigo que eu tenho segredo para te contar. A gente tinha pensado nisso. Pastor, eu não estou dizendo que existe uma fofoca santa, não é isso não, pelo amor de Deus. Mas o que eu estou dizendo é que Deus tem segredos para contar para nós. Outra coisa que o lugar santo acontece, o verso 8 diz assim, por isso, quando ele diz, né, que ele ouviu, né, o clamor, e ele não estava indiferente do que aquele povo estava passando, o lugar santo ele mostra o plano. O verso 8 diz assim, por isso, desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios para fazê-lo subir. Pega isso, pelo amor de Deus. Para fazê-lo subir. Para fazê-lo subir. Eu preciso entender que o fato de Deus não estar indiferente ao que eu estou passando, ele já tem planos e vontade de contar segredos, coisas para me fazer subir de uma estação para outra, de um lugar para outro, de eu não ficar do mesmo jeito. Todas as vezes que a gente se encontra com Deus, ele nunca vai deixar a gente no mesmo jeito. E sempre ele vai elevar o nosso nível. Ele diz, ó, por isso eu desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla. Quando sabe que vai ser maior? Vai ser boa e maior. Terra boa e ampla. Terra que mana leite e mel. O lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu e de todos os jebuseus que tiver. E a gente sabe que era terra boa depois quando eles foram lá e viram, mas fato é, o lugar santo, quando eu estou lá prestando atenção no que Deus tem, eu vejo que o cuidado dele de nos ouvir, de não estar indiferente ao que nós passamos, diz a respeito de que ele já tem planos para nos tirar desse lugar. Todo mundo que está preocupado demais, com certeza é porque não está frequentando esse lugar santo ou não está ouvindo o que Deus tem para dizer. Aleluia. Quem está comigo até aqui? Aleluia. Jeremias 29:11, um texto muito conhecido também, diz assim, ó, a versão viva. Quem sabe dos meus planos sobre vocês sou eu mesmo. São planos de bem e não são planos de sofrimento. Eu lhes darei aquilo que mais desejam, um futuro de paz em sua própria terra.
O lugar, o lugar santo, gente, sempre vai revelar o plano de Deus para nós. E Ele está dizendo hoje para você, em nome de Jesus Cristo. Eu conheço, gente, as coisas que vocês estão sofrendo. Sei que tem algumas coisas que vocês já gostariam de ter mudado e só não mudaram porque não conseguiram ainda. Mas em nome de Jesus, se vocês pararem para prestar atenção, eu posso te contar segredos que vocês não sabem, coisas a respeito do plano, que se vocês estiverem envolvidos com isso, vocês não vão sofrer mais. Quem está comigo? Se você quiser, eu posso embrulhar essa palavra em um pacote, assim diz o Senhor, para que você venha receber. Mas não se preocupa muito com o pacote, não. Fica com a mensagem. Às vezes a gente deixa de receber uma palavra inspirada, porque a gente classifica que é de Deus quando eu coloco dentro de classes, encaixes, coisas que eu já vivi, ou alguém me contou, e então se eu acredito que não seja de Deus, só porque alguém não colocou. Parece, eu lembro de quando eu estava na escola, eu tinha que, para começar o dia, eu tinha que fazer o cabeçário. Eu estudava na escola do estado e tinha que fazer assim, EE, PSG, escola estadual, Flamínio, Lesta, tal, antes de começar a fazer. Parece que tem gente que é assim. Se o pregador não preencher esse cabeçário, tipo, assim diz o Senhor, não foi Deus que disse. Tá comigo? Então, se você quiser, assim diz o Senhor, aleluia. E se você não quiser também, recebe isso em nome de Jesus. Mas existem planos divinos para nos fazer subir de lugar, elevar de nível em nome de Jesus Cristo. Terceira coisa que o lugar santo traz, o lugar santo revela que Deus ouve. Verso 9, aleluia. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Veja, Deus não está indiferente, já fez planos para nos tirar desse lugar, e Deus está ouvindo. 1 João 5, 14 e 15 chega a dizer assim, ó, esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que temos feito. Aleluia, quantos estão comigo? Às vezes eu acho que o crente confia mais no garçom do que em Deus. O ambiente não é santo, você nunca foi, não conhece, mas você senta naquele lugar e porque tem algumas coisas escritas num papel, você acredita que qualquer coisa com um homem que você nunca viu na vida, que se você pedir, ele vai trazer exatamente do jeito que você pediu. E se vier errado, ainda acha ruim. Por que Deus, na sua santidade e no seu caráter bom, eu não posso crer que as coisas que Ele deixou escrito, se eu pedir, Ele vai me atender? Sabendo que Ele não está indiferente, sabendo que Ele nos ouve e que Ele deixou garantido isso. Eu não estou dizendo que Deus, ou a Bíblia, é o iFood do céu, que a gente pode chegar lá como um cardápio, não é isso não. Mas Ele garantiu algumas coisas. Ele diz assim, ó, 1 João 5,14, essa é a confiança que temos para com Ele. Então, quando eu preciso ter essa confiança de que quando eu falo, Ele está me ouvindo e está pronto para atender. Aleluia. Quem está aprendendo alguma coisa aqui? Aham. O lugar santo te coloca no plano divino. E aí aqui começa a trazer um desconforto, porque lembra, o verso 9 chega a dizer assim, né? Não, perdão. O verso 8 diz assim, ó, por isso desci a fim de livrá-lo. Deus mostrando o plano. Deus estava dizendo que iria livrar. Agora, o lugar santo, ele não só mostra esse plano, mas me coloca no plano. O verso 9 diz assim, verso 10, perdão. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo. Aleluia. Então não somente o plano é mostrado, como Deus ele tem planos de que a gente entre no plano. Não sei nem se eu conseguir falar assim, é tanto o plano, aleluia, mas é um plano divino de nos tirar, mas também é o plano divino de nos colocar nesse plano. Ele está dizendo, eu não estou indiferente, mas para que isso aconteça eu vou precisar de você. E não pode haver um questionamento aqui, coisas do tipo, Senhor, eu não estou entendendo. O Senhor disse que não está indiferente, o Senhor disse que está ouvindo, e o Senhor disse que tem um plano, e esse plano é desci a fim de livrá-lo. Agora é vai? Peraí, é desci ou é vai? É os dois.
É eu desci na pessoa de Moisés, é você que vai. E às vezes fica romântico e lindo porque a gente pensa que é Moisés. Mas e se Deus estiver falando para você hoje? Eu tenho planos de prosperar Aparecida, Roseira, Moreira César. E aí digo, Malu, vai. Maria, vai. Ronaldo, vai. Aleluia. E onde isso está sendo mostrado? Ainda naquele lugar santo. Naquele ambiente onde Moisés está prestando atenção. Porque quando Deus disse isso para Moisés, gente, Moisés se via como fugitivo, mas Deus já via ele como libertador. Então, talvez aquilo que Deus nos vê, eu não consigo ver justamente porque eu não estou ali naquele lugar santo, prestando atenção no que Deus está dizendo sobre mim. Então, esse lugar santo, quando é frequentado, ele muda a nossa perspectiva do que nós vemos a respeito de nós mesmos. Quem está comigo? E a gente pode se ver nessa condição de pensar, meu Deus, mas quem sou eu na fila do pão, não é isso que dizem? Você é o próximo. É esse que Deus escolheu. Não é outro, não. E esse lugar é quando Moisés começa a questionar com Deus, né? E começa, Senhor, peraí, mas eu acho que o Senhor não esqueceu, como se Deus esquecesse, né? Lembra que eu não sei falar direito? Lembra que eu não consigo, fico nervoso, eu suo, a boca seca. Como é que eu vou falar na frente das pessoas? Eu não vou conseguir. O lugar santo não significa que a gente não tem insegurança. Quem está comigo? O lugar santo não ignora a fraqueza. E Deus também não é pego de surpresa. Quando ele te escolheu, ele sabe exatamente quem você é. E das suas capacidades e fraquezas. Por isso que ele disse, Moisés, você acha que eu não sei que você não sabe falar direito? Foi eu que fiz a sua língua. Foi eu que coloquei essa lingona aí dentro, aleluia. Mas fique em paz, eu já tenho um plano, lembra? Eu tenho um plano. Tá vendo esse menino aí do lado? Arão, é ele. Leva ele. Então Deus está sempre mostrando um plano para tirar um povo de um lugar, de uma condição, mostrando pessoas, e Deus mostra para Moisés as pessoas, e Moisés fica mesmo, Ronaldo, inseguro diante de algo tão grande. Ele fala, não vou conseguir nunca fazer um negócio desse. Mas Deus fala para Moisés, diz assim, rapaz, olha para o lado, você vai ver um, você vai ver outro, cada um com uma habilidade, um monte de coisa para fazer. Agora a questão é, Ronaldo disse, se ele quer. Está comigo? Aleluia. Ai, ai. Hoje vocês estão quietinhos, né? Aleluia. Mas é o lugar santo, né? Aleluia. O lugar santo promove isso mesmo. Não tem que ser sempre desconfortável, não é isso que eu estou dizendo, não. Mas o plano de Deus é tão grande que ele diz, clama a mim, gente. Eu vou responder, eu vou anunciar coisa grande, não é pequena. E justamente porque é de Deus que é grande. Porque se fosse pequeno, que se Moisés conseguisse sozinho, ele não precisava de Deus. Quem? A gente até pegar aqui Moreira César, por exemplo. Hoje, a gente chegou numa estação. Perdão. De que é impossível acontecer o culto na qualidade que é hoje sem as pessoas que estão se movendo. Antigamente a gente conseguia. Era um só, né, que conectava ali no Bluetooth, a banda era o próprio celular, tinha uma caixinha, tocava, a igreja era assim, virada, tá tudo certo. Foi um nível, foi uma estação, mas chegamos em uma estação em que agora impossível fazer, e eu digo qualidade, não dizendo que é um show, mas eu digo tem que haver um padrão, tem que haver uma qualidade, tem uma maneira de se conduzir na igreja. O próprio Paulo disse para Timóteo que existe um procedimento, uma maneira como se conduz na igreja. Hoje chegamos em uma esfera que é impossível alguém fazer sozinho. Então começa a se tornar o plano grande e aí começa, Senhor, eu não vou conseguir nunca fazer sozinho. Mas Deus diz, olha para o lado. Olha para o lado e veja. E tem gente aí com habilidades que você não tem. E é por isso que você está aqui.
Ninguém veio aqui tomar o lugar de ninguém. Moisés não era menor que Arão, porque agora era Arão que falava. Quem está comigo? Eu posso te provar pela escritura que Deus disse, assim, quando ele apontou Arão, ele chega a dizer assim, Moisés, eu vou falar com você, você vai falar com Arão e Arão vai falar com Faraó. Você vai ser como se fosse Deus para Arão. Então, um precisava do outro. A prova de que um precisava do outro é que falar bem não significa que é ouvir bem. Arão falava bem, mas quando precisou a tomada de decisões, porque assim, o fato de Moisés não saber fazer o que Arão fazia, mas ele tinha uma outra unção que era de segurar as buchas. Quem está comigo? E Arão não tinha. A prova de que disso é que quando chegou as buchas para ele, ele falou, rapaz, vou fazer o que esse povo quer e vou fazer um bezerro. 40 dias. 40 dias como o pastor do lugar, ele mudou até o Deus da congregação. Por causa de uma pressão que não foi chamado para ter. Então, um precisava do outro. Deus, falo com Moisés, Moisés escuta bem, é com ele. A Bíblia chega a dizer que Deus disse, em Números diz isso. Se tem profeta em Israel, é Moisés. Com ele eu falo face a face e ele me conhece bem. E esse texto eu quero te lembrar que foi um questionamento de Arão e Miriam, sua irmã, que disseram, quem é esse Moisés que agora ele pensa que Deus só fala com ele? E aí Deus disse para eles, rapaz, com ele eu falo face a face mesmo. Sabe por quê? Porque desde o lugar santo, quando eu vi ele a primeira vez, eu já anunciei para ele que seria assim. É porque vocês não estavam lá, por isso que vocês questionam. Quem está comigo? Eu vou continuar aqui melhor, né? Aleluia. O lugar santo, ele mostra a prosperidade. Oh, aleluia. Anima aí, gente, pelo amor de Deus, né? Dinheiro está chegando, amém? Em nome de Jesus. Você pode repetir comigo? Fala assim, dinheiro, venha. Pronto, aleluia, rainha. Vamos falar de novo agora como quem está crendo. Fala assim, dinheiro, venha. Só os homens agora. Fala assim, dinheiro. Ó. Eita. Hã? Fala de novo só os homens. Dinheiro. Venha. Aí, ó. Aleluia. Só as mulheres, porque vocês precisam também, né? Fala assim, dinheiro. Venha. Fala. Isso, aleluia. Pastor, será que ele vem mesmo? Ele não só vem, como ele já está até disponível. Eu só preciso saber onde eu faço a retirada. Eu só preciso saber onde tem um caixa eletrônico do céu disponível. E esse caixa eletrônico se chama obediência. Porque pode ser que venha, como nesse caso aqui que a gente vai ver, da mão de outros. Ou pode ser que venha, como Jesus precisou, da boca do peixe. Caixa L 24 horas é justamente para isso, para poder acessar de onde a gente estiver. Não tem um lugar exato, Flávio. Amém? Tá comigo? Então, o lugar santo mostra a prosperidade. Veja o que diz Êxodo 3:21. Diz assim, ó. Eu darei mercê, favor, essa palavra, a este povo, aos olhos dos egípcios. E quando sairdes, não será de mãos vazias. Deus está dizendo... Vou repetir tudo de novo. Eu não estou indiferente ao que vocês estão passando. Eu tenho planos para te tirar daí. Eu estou ouvindo o clamor de vocês. Eu não somente conto o plano, mas estou te inserindo no plano. E ainda estou dizendo, isso daí que vocês estão passando, vão sair daí. Ele não diz se sair daí. Olha o que ele diz. Vou ler de novo o verso, ó. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não é se sairdes. Ou seja, então a data da saída já estava marcada. Quem está comigo? Quando sairdes, não será de mãos vazias, ou seja, não vai ficar devendo. E eu sei que ali, eu quero que a gente entenda o contexto desse lugar. Ele estava falando com um povo, Deus ali falando com Moisés ainda, mas Deus iria anunciar essas coisas para um povo que
era escravo, que o pai foi escravo, que o vô era escravo e provavelmente o tataravô era escravo. Estamos falando de gerações escravizadas. E aí alguém diz, você vai ser liberto, só aí já era muito diferente para o que eles estavam vivendo. Agora, alguém dizer, você além de ser liberto, ainda vai ser liberto e próspero, é outro nível. Quem está comigo? Mas onde que isso estava sendo revelado? No plano, o Salmo 105, 37, diz assim: então fez sair o seu povo com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia um só inválido, ou seja, além de rico, não estava doente. Além de próspero, ainda iriam desfrutar das coisas. É claro que a prosperidade chegou na mão deles por causa de um propósito. O dinheiro que foi entregue para eles não foi para fazer um bezerro no deserto, mas era para construir um templo. Porque todo o dinheiro que chega na nossa mão, Ronaldo, quando não é envolvido no propósito, se torna motivo de adoração, e quando se torna motivo de adoração, se perde, porque o bezerro foi destruído e jogado no rio. Quem está comigo? Não dá tempo de eu ler não tudo para você, mas eu posso te provar pela palavra, está escrito lá. Então, veja que existe uma disponibilidade de Deus de entregar. Mas eu só vou desfrutar daquilo quando eu estou no propósito e envolvido no propósito. Porque senão até o que eu ganho vai se perder. Por isso Jesus disse lá, até o que você acha que tem, vede como ouvis. Porque o que você acha que tem, que está na mão agora, de repente vira poeira. Por causa do não envolvimento com o plano. Aqui, Êxodo no capítulo 8 e no verso 3, quando fala dessa praga, já aqui está uma das pragas, né, do Egito, olha o que Deus diz quando vai dar a praga da rã. Né? Imagina, quem tem medo de sapo aqui? Levanta a mão para me saber. Eita, imagina se você estivesse no Egito. Aleluia. Hã? Imagina se você estivesse no Egito. Senhor da glória. Ia tá na sua cama, no seu forno. Aleluia, no seu chuveiro. Quando você ligasse o chuveiro, assim. Uma vez lá na roça eu fui tomar banho, eu tava com o chuveiro ligado, eu tava com a sensação de que eu tava sendo observado. Eu olhei e falei, meu Deus do céu, coisa esquisita. Sabe quando tem alguém te olhando? Que coisa esquisita dentro do chuveiro, Senhor. E o ralo tava quebrado, eu lembro que tinha um. Aí de repente eu olhei para baixo e tinha um sapo, assim, ó. Falei, que visão que ele deve estar tendo aqui. Misericórdia. Aí eu tive que tirar aquele bicho dali, né? Porque nem banho sossegado não tomava, né? Daquele jeito, né? Agora pensa aqui, ó. Deixa eu te falar algo para você ficar tranquilo. Por mais que você tenha medo de rã ou de sapo, algumas coisas assim, se você tivesse lá nesse tempo, elas não iam chegar na sua casa. Amém? Aleluia. Eu já te mostro que você está guardado. Porque você está num plano, você está guardado, em nome de Jesus Cristo. Então não precisa ficar com medo, até porque Deus não nos ungiu com espírito de medo. Ai, Senhor, misericórdia. Que bicho nojento, melecoso, esquisito. Mas não vai chegar, em nome de Jesus, amém? Veja, Êxodo 8, 3, quando aqui vai falar da praga, né, dessas rãs, e aqui já é a segunda praga ainda, diz assim, ó. O rio produzirá rãs em abundância. O texto ainda continua, fala que vai ter, ó, entrarão na sua casa, no teu quarto de dormir, sobre o teu leito, na sua casa, na casa dos teus oficiais, sobre o teu povo, nos teus fornos e nas tuas amassadeiras. Pensa que coisa esquisita. Mas eu queria que você prestasse atenção em algo aqui, pelo menos no começo do versículo, que diz assim, ó, o rio produzirá rãs em abundância. Veja, o que Deus tem para fazer, gente, é grande demais. Deus pode fazer com que as coisas venham produzir em abundância. Eu sei que aqui é no caso negativo, mas a gente precisa pegar essas coisas. Ei, Deus tem capacidade de fazer um aumento de produção de repente. Ali era para coisas ruins para os egípcios, mas Deus pode fazer com que essas coisas venham a produzir mais. O verso 19 de Êxodo 8, olha o que diz. Então disseram os magos a Faraó, isto é o dedo de Deus. Aleluia. Agora pensa comigo, gente. Se tinha tudo isso de rã, e isso era o dedo de Deus, põe Isaías 59 para mim aqui, por favor, Levi. Olha. Então a gente já viu, né?
que o dedo de Deus pode fazer coisas produzirem mais. Quem está comigo? Amém? Se o dedo de Deus pode fazer coisas produzirem mais, olha o que a mão dele pode fazer. Isaías 59:1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Rapaz, pensa. O dedo de Deus foi capaz de fazer o rio produzir em abundância. Agora, a mão do Senhor está estendida para nós. Se o dedo de Deus foi capaz de produzir tudo aquilo, o que a mão de Deus não pode produzir para nós? A mão dele não está encolhida e o ouvido não está tapado. A gente já viu que ele está ouvindo a gente. Agora, esse texto continua, de Isaías 59. Veja, verso 2. E aqui vai ficar pior o negócio. Mas as vossas iniquidades fazem separação. Essa palavra iniquidade fala de pecado. Fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Imagina, Deus querendo, mas não podendo. Percebe que até a voz fica abafada, algo estranho. Não é culpa de Deus. Mas é culpa de um comportamento. Eu sei que pessoas já me questionaram uma vez, falaram assim, não, pastor, mas Deus não faz acepção de pessoas, será? Eu não quero, será que Deus não faz acepção de pessoas, né? Misericórdia, já viu esse negócio, né? Chega, né? Será? A Bíblia diz que ele faz acepção, né? Será? Vamos ver, será? Olha aí. Êxodo 8, aqui na quarta praga, Êxodo 8, 22, na praga das moscas, olha o que ele diz aqui, ó. Êxodo 8, 22 diz assim, ó, naquele dia, ele vai anunciar a praga das moscas, separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas. E saibais que eu sou o Senhor no meio desta terra. Verso 23. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Então, se você estava com medo da perereca, já fique tranquilo, aleluia, porque o fato de estar no plano divino, as moscas, o sapo e as coisas não vai chegar na sua casa. Só porque eu frequento o culto? Não, porque eu estou envolvido em um plano. Existe distinção. Veja, outra praga aqui, a gente vai ver a quinta praga da peste. Êxodo 9:4 diz assim, e o Senhor fará distinção, de novo, entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra de tudo que pertence aos filhos de Israel. Êxodo 9:26, que é a sétima praga, a praga de pedras, diz, somente na terra de Gósen, onde os filhos de Deus habitavam, onde estavam os filhos de Israel, não havia chuva de pedras. Onde eu estiver, nada vai acontecer comigo. Porque Deus faz distinção entre o povo dele e um outro povo. Vou te dar mais texto para que você venha crer. Malaquias 3:18, e aqui o contexto, ele nem está falando sobre dízimos e ofertas ainda, mas pensa, porque é um momento de oferta da igreja em que as pessoas falam, mas será que é necessário? Será que precisa? Será que isso? Será que aquilo outro? E ali havia até um questionamento das pessoas, tipo assim, eu acho que nem precisa. E havia uma conversa, Ronaldo, entre pessoas que criam e pessoas que não criam nisso. Pessoas que estavam fazendo, a Bíblia diz que havia um memorial diante de Deus daquelas pessoas que estavam crendo iriam fazer aquilo. Mas eu preciso ganhar tempo aqui, então eu já vou direto para o verso 18 para que a gente venha entender isso aqui, como Deus faz distinção, diferença de quem está no plano e quem não está. Malaquias 3:18 diz assim, então vereis outra vez a diferença. Então se fala vereis outra vez é porque já teve antes mais vezes. Vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Aleluia. Pastor, mas não... Eu sei porque uma vez eu ouvi até alguém questionando a respeito disso uma vez. Parece que quando eu servia, agora que eu não sirvo mais. Não sou eu que estou dizendo, é Deus. Eu estou lendo a Bíblia, se tiver com raiva de mim, fica com raiva de Deus. Porque é Ele quem está dizendo aqui, ó. Vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso. Entre o que serve a Deus e o que não serve.
Então é Deus quem está fazendo distinção. Existe uma diferença aqui. Quer que eu te dê outro texto? 1 Timóteo, no capítulo 4, no verso 10, olha o que Deus disse aqui na pessoa de Paulo para Timóteo. Paulo dizendo assim: ora, é para esse fim que labutamos, essa palavra labutamos é trabalho, é para esse fim que eu trabalho e nos esforçamos sobremodo. Ou seja, Paulo está dizendo, além de um esforço, está tendo um esforço muito maior agora. Eu trabalho e me esforço muito, porquanto temos posto nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. De novo, uma distinção. Mas Deus pode salvar todo mundo? Pode. Ele é Salvador de todos os homens. Mas eu preciso entender que na minha fidelidade existe algo especial para mim. Existe um VIP aí que os fiéis têm e os outros não. Por que ele está entrando ali? Porque ele tem um VIP de fiel. Aleluia. Abra a porta aí que eu vou entrar nesse lugar aí. Não, aqui não pode, aqui é exclusivo. Não, mas eu sou fiel, aqui é a carteirinha. Ah, desculpa aí, por favor. Aqui, a Bíblia que está dizendo. Veja. E eu sei que talvez você pode pensar, pastor, eu não sei se é isso não. Todas as vezes que havia alguma praga no Egito, a Bíblia diz assim que 8:19 de Êxodo, só para você ter uma ideia, quando teve essa praga dos piolhos, foi a terceira praga, olha o que diz. Então disseram os magos a Faraó, isto é o dedo de Deus, porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Deus estava falando então, quantos concordam? Mas o coração dele estava endurecido. E como nós conversamos rapidamente na quinta-feira, veja que o Egito, Ronaldo, a maior potência mundial da época, ela estava perdendo tudo, porque dessas 10 pragas eles perderam pessoas, perderam gado, perderam dinheiro, perderam terras, tudo o que um dia uma revelação divina através de José veio fazer com que o Egito se tornou a maior potência mundial da época, tudo veio a se perder por causa de um coração endurecido. Olha que tristeza, alguém, Deus falando com ele, acho que seja assim, tá tudo bem. Tudo aquilo que um dia você ganhou por revelação, já tem prazo de validade, tá? Vai saindo, vazando, um por um. Não foi tudo de uma vez, foi um por um, se perdendo. Por causa de um coração endurecido. Quem tá comigo aqui? Quem tá com o coração molinho hoje? Fala mesmo. O coração tá molinho. O lugar santo mostra o que você tem. O capítulo 3 e o capítulo 4 de Êxodo ainda é o mesmo contexto ali da sarça. Deus ainda está falando com ele. Êxodo 4:2 diz assim. Quando Moisés começa a questionar e fala para ele, Senhor, não sei se é bem assim não. Olha o que Deus diz. Perguntou-lhe o Senhor, que é isso que tem na mão? Respondeu-lhe, um bordão ou um cajado, né, dependendo da tradução. Eu quero que você entenda que esse mesmo cajado que Deus disse para ele ali, o que tem na mão, é o mesmo cajado que Deus utilizou para quando eles estavam diante do Mar Vermelho e não tinha solução. E aí Deus disse, Moisés foi clamar ao Senhor, né, que foi assim, lá vem Faraó, e agora o que eu faço? Aí Deus disse para ele, rapaz, por que você está clamando a mim? Por que você está falando comigo? Manda o povo marchar. Eu quero que você pense que Deus não improvisou no mar. Não havia improviso ali. O que aconteceu ali diante do Mar Vermelho era tudo que Deus já tinha mostrado para Moisés lá no lugar santo. Porque ele disse, o que você tem na mão? Se eu tenho um cajado. Então joga no chão. Jogou no chão, virou uma serpente. E aí depois, agora você pega pela cauda, ele pegou, o negócio voltou a virar um cajado. E é interessante que a primeira vez que eles vão estar diante de Faraó, a Bíblia diz assim, que Arão jogou o cajado dele e aconteceu exatamente do jeito que tinha acontecido com Moisés na sarça. Todas as vezes que acontece as pragas ali, é interessante que sempre é o cajado de Arão e não o de Moisés, mesmo que Deus tenha falado com Moisés. Mas isso revela de novo o plano divino como era. Fala, eu vou falar com você, Moisés, você fala para Arão, e agora
Arão vai executar. Então, diante ali de Faraó, quando eles falam assim, ó, Deus falou com a gente tem que libertar a gente precisa ir embora, a gente quer servir ao Senhor. Eu estou encurtando aqui para a gente ganhar tempo. Aí, Faraó não sabe quem é Deus, fala, quem é esse Deus? Fala, eu vou te mostrar um pouco do poder dele, joga a vara dele, vira serpente, e aí Faraó diz, isso aí eu posso fazer também. Os magos de Faraó, a Bíblia diz, que jogaram também ali o bordão deles e também virou serpente. Só que o que acontece? A vara de Arão, a serpente de Arão, devorou a serpente dos magos. Pastor, o que tem a ver isso? O que tem a ver? Uma frase do nosso ilustre Wellington. Deus tem mais poder para salvar do que o diabo para destruir. Não importa se o diabo pode fazer coisas parecidas, mas o poder de Deus sempre vai devorar o que o diabo está mostrando para você. Devora, destrói. Porque o divino sempre vai ser maior. O celestial sempre vai ser maior que esse inferior demoníaco. O celestial sempre vai vencer o demoníaco. Sempre vai ser assim, gente. Por mais que Faraó possa mostrar, fazer as mesmas coisas, mas eu preciso entender que esse ambiente santo vai me trazer uma perspectiva diferente dessas coisas. A vara era a mesma, sempre foi a mesma vara desde lá, mas a perspectiva de Moisés diante dela é que mudou. Deus não deu uma outra vara para ele, mas disse, é isso aí que você tem na mão, é isso aí que Deus quer usar. Você está esperando ser usado quando você ganhar uma vara de dourada? Não, vai ser essa aí, de pau mesmo. Aleluia, porque eu preciso dessa. Eu quero chamar o grupo de louvor para cá, que eu já estou em... Então, e até quando Deus usou essa vara ali, estava só Moisés, Arão, alguns oficiais de Faraó, alguns magos, né, de Faraó, uns macumbeiros de Faraó, resumindo na história, né? Os macumbeiros de Faraó estavam ali. E aí a prova de que não é coisa boa é que já tem o nome, né? Chama macumba. Se fosse bom, seria boa cumba. Quem está comigo? Então, macumba não presta. Está comigo? Mas macumba não pega no crente também. Não precisa ficar com medo. Não precisa, gente, pelo amor de Deus, ficar com medo de passar embaixo de escada. Não precisa ficar com medo. Vou amarrar uma fita vermelha nas minhas coisas novas para tirar o quebranto. Não, para. Sua mãe não vai morrer se seu chinelo estiver virado. Não precisa ter medo de galinha na encruzilhada. A gente passa e desfaz ainda o camarim quando a gente vê. Porque a Bíblia diz assim no livro de Atos, para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Toda vez que eu vejo uma macumba, o diabo fica com raiva da gente, porque a gente fala, eu desfaço isso em nome de Jesus. Aí o diabo deve pensar, poxa vida, um trabalhão que deu para fazer esse negócio aqui. Agora vem o cara e bagunça tudo, parece alguém que estava construindo um castelo de areia, vem uma criança na praia e chuta. Mas é para isso que se manifestou o Filho de Deus. O Filho de Deus não se manifesta para ter medo das obras de Satanás, mas é para desfazer. Então outra coisa que o lugar santo faz, o lugar santo revela quem Deus é. O verso 14 de Êxodo 13 diz assim, disse Deus a Moisés, quando Moisés disse para ele, eu vou lá, vou falar para o pessoal que, o pessoal vai perguntar, quem é que está me mandando? Quem é você, cara? Olha aqui o verso 14, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou, cara. O cara foi eu que acrescentei, mas isso tem. Eu sou o que sou. Eu não preciso falar muita coisa não, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me envia a vós outros. Até então as pessoas tinham até um conhecimento de Deus, mas não do nome de Deus. Até então, veja, o verso 3 de Êxodo 6 diz assim, Deus falando para Moisés, aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor não lhes fui conhecido. O lugar santo vai revelar quem Deus é para nós. Até então as pessoas tinham conhecimento de Deus, mas não tinham essa intimidade com Deus, a ponto até de saber o nome dele. Quem está comigo? E até porque, como Abel cantou, a gente cantou aqui os nomes, né? Jeová, Jiré, Jeová isso, aquilo, aquilo outro, que vai se manifestar. Não é isso que a gente estava cantando? O que são esses nomes redentivos de Deus? São nomes que pessoas deram a Deus
por causa de momentos que passaram, então nomearam ele, classificaram ele por causa daquilo. Jeová Jirê significa o Deus provedor. E Abraão deu esse nome para ele porque ele recebeu provisão. Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Foi de uma conquista territorial. Jeová Rafá é o Senhor que sara, alguém que foi curado. Então, quando Deus diz o nome para Moisés, ele diz, o eu sou está te enviando, ele não percebe que ele não disse o Jirê, ele não disse o Rafá, ele não disse o Nissi e outros tantos nomes que Deus tem. Mas ele disse o eu sou. E por que ele não completou? Parece uma frase incompleta. Ele não completou porque ele disse, Moisés, eu sou o que sou. Em outras palavras, ele estava dizendo, eu sou o que e quando você precisar que eu seja. Qualquer coisa que você precisar que eu seja, eu vou ser. Porque se eu te der um nome para você, Jirê, você vai ficar tão focado só na provisão, que quando você precisar de cura, você vai achar que eu não sou. Então o nome que Deus deu para ele mesmo foi eu sou. Eu sou o quê? O que você precisa, Terezinha? Eu sou. O que você precisa, Cezão? Eu posso ser. O que você precisa, minha irmã? Eu não só posso ser, como quero ser. Eu desejo me manifestar. Desejo me revelar. Mas é você quem vai dar esse nome. Eu sou tão grande que eu não vou me encaixar dentro de uma caixinha que você entendeu sobre algo de mim. Porque Efésios 3:20 chega a dizer assim, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu amo esse texto. Amo de verdade, porque se Deus fosse poderoso somente para fazer, já estava bom para a gente. Mas diz que ele é poderoso para fazer não somente o mais, gente. É infinitamente mais, ou seja, é incalculável o que Deus pode fazer para nós. A gente às vezes se acha bom, porque eu exerci um nível de fé que eu fui lá e chamei a existência, coisas que o meu dinheiro não pode comprar, e Deus diz, parabéns meu filho, glória a Deus por você, aleluia, ou glória a Deus por mim, né, aleluia, porque você fez. Mas eu só quero te lembrar de algo. Isso aí, que você exerceu o nível máximo de fé para chamar a existência, eu posso fazer infinitamente mais do que isso. Por isso eu sou até onde você quer que eu vá. Eu não sou limitado. Eu sou até onde você pode acreditar que eu posso ir. Eu sou e posso fazer até onde você acreditar que eu posso fazer. Toda essa conversa, gente, toda essa conversa, eu quero que você entenda, foi descalço, em um ambiente comum, com um mato queimando. Mas era comum, até quando ninguém estava dando atenção. Mas se tornou santo, divino, quando alguém decidiu parar para ouvir o que Deus tinha para fazer. Por isso um culto nunca é só um culto. Porque o mesmo Deus da sarça, que comunicou todas essas coisas para Moisés, é o mesmo Deus de hoje. Ele não muda. Agora a diferença é como eu estou nesse ambiente. Como eu estou, até que nível eu estou atento ao que Deus está dizendo. Até que nível eu estou prestando atenção naquilo que Deus está comunicando para mim, como vai ser o dia de amanhã. Porque pode ser que um dia eu esteja diante do Mar Vermelho, não sei como que eu vou passar, Faraó está chegando, e eu não prestei atenção naquele dia no lugar santo, que tinha algo na minha mão, que era a chave para abrir aquilo. E desde quando? Cajado, vareta, pedaço de pau, abre mar. Ou se tem alguma coisa que abre mar, né? Nem tem, né? É comigo. Ui. Vou encerrar com isso. Quando chega a 10ª praga, Deus então ele diz para Moisés assim, Moisés, chegou o tempo. A gente vai fazer um negócio aí. E aí vem a instituição da Páscoa. E aí tem todo jeito que se faz, né? Mandou matar o cordeiro, a gente sabe do texto, de passar o sangue nos umbrais da porta, porque o anjo da morte ia passar ali, iria ferir todo o primogênito do Egito, mas do Egito, os filhos de Israel, ninguém morreu, ficou tudo bem.
Nem doente tinha. Mas o que me chama a atenção é a maneira como Deus manda celebrar essa Páscoa. O jeito certo de se comer aquilo. Como que Deus orientou aquele povo a se conduzir em uma, entre aspas, janta. Veja, Êxodo 12 e o verso 11 diz assim: desta maneira o comereis. Aleluia. Tem uma maneira certa. E eu quero te lembrar que o que a gente faz, daqui 2 domingos a gente vai celebrar o culto de ceia aqui. Então tem uma maneira certa de se fazer isso. Eu quero que você entenda que não é o culto de ceia, por exemplo, não é algo religioso que a gente faz porque tem que fazer uma vez por mês. Até porque a Bíblia nem diz que tem que ser uma vez por mês. A gente faz uma vez por mês porque faz, mas você pode fazer quantas vezes Deus te instruir a fazer. Não existe nenhuma instrução bíblica que tem que ser uma vez por mês. Quem está comigo? Mas aqui ele dá uma maneira de fazer. E ele diz assim, desta maneira o comereis. E ele diz: lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Pastor, o que tem a ver isso? Naquela mesma noite que eles estavam celebrando a Páscoa, a Bíblia diz, no verso 29 de Êxodo 12, que à meia-noite, esse anjo da morte passou e ceifou, o primogênito do Egito. Tanto de Faraó como até dos animais de todo mundo. Foi à meia-noite que aconteceu isso. Então, à meia-noite deu aquele rebuliço, enquanto o povo hebreu, jantando, celebrando a Páscoa, estava lá os egípcios chorando, sofrendo, porque tinham visto os seus filhos morrerem. E aí, naquela mesma hora, tudo às pressas assim, gente. Faraó manda chamar Moisés e fala: chama aqueles 2 aqui agora, não aguento mais, chega. Mandou de madrugada, isso tudo aconteceu de madrugada. Eu quero que você entenda que foi assim, na madrugada que estava rolando essas coisas. Os 2 chegaram ali e Faraó disse: chega, vai embora, pelo amor de Deus, eu não aguento mais vocês aqui. Aí, é que eu não tenho tempo de falar tudo para você não, mas Moisés disse assim: epa, não é assim não. Primeiro eu quero aqui, ouro e prata, aqui na mão. E ainda falou para os hebreus: gente, chega na sua vizinha e pode pedir ouro, prata, roupa, e a gente não vai sair de qualquer jeito não. Deus disse que a gente não vai sair de mãos vazias. Se a gente continuar lendo o texto, a gente vai ver que nem os bolos estavam tudo pronto. As mulheres enfiaram, fizeram uma trouxa de roupa com as coisas, com as amassadeiras que não estava nem tudo fermentado, mas levaram. Por isso a Bíblia diz que a maneira como eles comeram era lombos cingidos. Deus disse, eu vou ler de novo: desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. E vai comer à pressa. Por quê? Lombo cingido significa preparado para se mover. Preparado para, de repente, sair desse lugar e ir para outro. A roupa bem ajustada, bem colocada. Prontidão. Sandálias nos pés. Não era uma refeição de descanso, era uma refeição de transição. Aleluia, tá comigo? Não vai dar tempo de, peraí, o que estão fazendo? Estão saindo, peraí que eu vou me arrumar. Peraí, nada, ficou. Cajado na mão, vai sair, mas vai sair com autoridade e direção. Imagina você jantar desse jeito. Uma mão está o garfo e na outra o cajado. E de repente, a qualquer momento, Deus quer te tirar desse lugar. A qualquer momento, Deus quer fazer você sair e comer apressadamente, o que significa não apegado ao passado. Tenha pressa de sair dessa condição que está hoje para ir para um lugar melhor. Quem entende que Deus está tirando, não negocia permanência. Eu gostava tanto quando era antes. Quando Deus tem uma terra ampla, melhor. Talvez você fique querendo cebola porque você não comeu o maná ainda. E o maná, gente, ainda, com todo respeito eu quero dizer isso e cuidado, claro, é só um piquenique em caminho à terra prometida. Nunca foi a refeição principal. Nunca foi. Então é dessa maneira que se come.
É dessa maneira que se celebra a Páscoa, ou a nossa ceia. A gente não está simplesmente segurando um pedacinho de pão, ou um simples cálicezinho de suco de uva. Nós estamos celebrando uma jornada que vai se iniciar para uma terra melhor, para uma terra ampla. Você pode ficar de pé? Eu anotei uma frase aqui que eu achei interessante, diz assim, ó. Quem se prepara antes, falando de celebrar essa ceia, preparado e pronto para de repente sair, diz: quem se prepara antes, responde na hora. Tem gente que perde o mover de Deus, não porque Deus não fez, mas porque não estava pronto quando aconteceu. Aleluia! Eu oro em nome de Jesus Cristo, para que uma percepção mesmo venha fazer com que a gente venha desfrutar desse lugar santo. Desse lugar onde Deus comunica. Quais são esses lugares? Quinta, domingo, toda terça agora a gente está tendo culto de oração. Todas as vezes a gente tem a oportunidade de vir aqui, clamar a Deus, sabendo que Ele tem planos, projetos, não somente de me inserir, mas de tirar de uma condição. E aí Deus desejando se comunicar conosco. E talvez a gente ainda preso a coisas, pensando como é que vai ser. Mas e agora? Ó céus, ó vida, ó azar. Quando Ele está dizendo: ei gente, tem muita coisa boa para acontecer, para ser revelado. Tem muita coisa boa para se você se envolver. E se você se envolver, pode ter certeza. Pode ter perereca, mosca, praga, peste, chuva de pedra. O que for do lado de lá, a minha casa não vai ser atingida. Como o Salmo diz: 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita. É gente. É gente. Veja, Deus ele não está dizendo que você não vai ver desgraça. Pelo contrário, você vai ver muita desgraça. São 11.000 desgraças. Se a gente for enumerar isso. São 11.000 desgraças. 1000 de um lado, meu Deus, é gente. Mas quando você olha para o outro lado, eu achando que vai ter um alívio, vai ter mais 10.000. Mas eu tenho segurança. Eu estou no meio da desgraça, guardado e seguro. E Deus anunciou isso faz tempo que Deus está falando. Faz tempo que Deus está falando. Se você pensa que não vai dar certo na vida, você está na igreja errada. Se você pensa que você veio aqui para ser simplesmente mais um e sofrer nessa terra, peregrinando, meu Deus, como é que vai ser? Você não está ouvindo a voz de Deus quando Ele está dizendo: ei, clama a mim, tem um monte de coisa grande, tem um monte de coisa boa, tem um monte de prosperidade. Tem gente guardando roupa para você, tem gente guardando dinheiro para você, tem gente, Eclesiastes diz que tem gente trabalhando para depositar na sua conta. O livro de Jó diz que tem o ímpio tá guardando roupas, mas quem vai desfrutar disso são os justos. Ai, pastor nada. Ai, pastor nada, é Senhor. Vai, derrama tudo mesmo, em nome de Jesus. Tem muita coisa boa para acontecer, gente. Tem muita coisa boa para acontecer. Aleluia. Aleluia. E deixa eu te dizer uma coisa, nessa saída, na madrugada, foi algo tão assim, que a Bíblia diz assim, que tinha algumas pessoas que nem hebreus eram egípcios, mas olharam para aquela circunstância e diziam: eu ficar nessa terra, eu vou junto com esse povo aqui. Para onde que tem que ir? É para lá? Gente, fui, fiquei. A Bíblia não é clara disso, mas alguns historiadores contam que alguns hebreus, infelizmente, por apego, decidiram ficar no Egito. Aleluia. Eu não sei aonde você quer ficar, mas eu quero ir para a terra boa. Terra boa que emana leite e mel, terra ampla, em nome de Jesus Cristo. E eu preciso mesmo que a gente às vezes venha parar para ouvir Deus, porque talvez nesse lugar, nesse ambiente santo, nesse lugar que Deus disse: ei, tira a sandália, eu só quero falar com você. Talvez não seja mesmo um ambiente de muita celebração ali naquele lugar. Mas para onde eu quero te levar, aí vai haver. Deve haver.
Êxodo no capítulo 5. Põe para mim, Levi, por favor. E o verso 1. Olha o que diz. Pode ficar aí mesmo, fique em paz, tranquilo. Só. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor. Tá aí o pacote, se você quiser, aleluia. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Aleluia. Então, deserto não é lugar de passar necessidade, mas é lugar de aprender a ser dependente de Deus. É lugar da porção diária, mas também é, segundo esse texto, lugar de fazer festa. Não é de moradia. Não é lugar de sofrimento, não é lugar de murmuração. Falar, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Tudo o que eles pediram no deserto teve. Quer água, tem. Quer frango, tem. Vai comer até sair pelo nariz. Quer pão, cedo, tem. Todo dia, tudo que você precisa. Então só não entraram na terra prometida porque não celebraram uma festa onde deveria. Então, pastor, tá difícil. Sabe o que você deve fazer? Dançar. Pastor, eu estou no deserto. Rapaz, coisa boa, então, ó, já sabe. Ah, eu não me mexo muito bem. Pelo menos o dedinho. Alguma coisa tem que acontecer. Mas pastor, você não está vendo que eu estou no lugar, mas veja, não é o lugar que determina a minha celebração. Isso é momentâneo. O deserto era para ser 11 dias, caminhada de 11 dias. Há quanto tempo aquele povo ficou lá? Anos. Anos. Imagina ver, gente, o mesmo cenário durante anos. Parece que estão dando volta no mesmo lugar. Chega de dar volta no mesmo lugar, gente. Chega de dar volta no mesmo lugar. Seja de esse looping que chega em um ambiente, eu estou bem, eu estou bem, eu estou bem. Aí quando vê, cai na mesma coisa de novo. Aí começa de novo, começa de novo, começa de novo, tá bem? Cai na mesma coisa de novo, começa de novo, começa de novo. E aí vai. E aí chega ao ponto de dizer, não, Deus não está vendo, Deus não quer me tirar. Não, Deus tanto quer que já mostrou a saída. Você me ama ainda? Aleluia. O grupo de louvor vai cantar uma canção. A única direção que eu tenho hoje é de a gente render graças mesmo ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem apontado, tudo aquilo que Ele tem dito nesse lugar santo. E a gente confiar em que Deus, Ele está nos levando para esse lugar mesmo de aumento de provisão, e eu só preciso estar pronto. Celebrando mesmo. Cajado na mão, sandália no pé, a roupa ajustada, porque de repente, aleluia, de repente, você pega as suas coisas e vai para um lugar melhor. Aleluia. Foi liberado sobre a nossa vida. O pastor José Roberto disse isso aqui no culto de aniversário da igreja. Tá bom, tá legal, mas não se apega não. Não se apega não. Ele disse, não deixa de fazer. Quando sabe que a gente vai fazer o telhado da lateral, vamos construir lá no fundo, mas eu não estou apegado nisso. Eu perguntei para Deus, eu falei, Deus, será que o Senhor vai esperar ficar tudo pronto para depois mandar a gente sair? Sabe o que ele me disse? Nada ainda. E aí, falei, tá bom. Talvez sou eu que não estou ouvindo ainda. Não é nem que ele não disse. Mas ele não disse para não fazer. É para continuar fazendo. Aleluia. Muito bom. Aleluia. Haha. Eu te agradeço, Pai. Qual foi a última vez que você celebrou? Lá vem aquele povo de novo, querendo que a gente corra, querendo... Eu não quero nada. Deus é quem quer. Eu só estou falando o que ele disse. Deserto é lugar de festa, aleluia. Não vai haver falta. Eu não estou indiferente. Estou ouvindo, diga aí. Tem alguma reclamação para fazer? Não? Aleluia. Então dança. Aleluia. Oh, aleluia. Ah, eu sei. Aleluia. Eu disse, né? Eu faço de novo. Mexe o pezinho, gente. Mexe o pezinho. Aleluia. Seu corpo tem que saber, seu rosto tem que celebrar o que Deus está fazendo.
Oh, aleluia! Eu celebro, Pai, o que Deus está fazendo. É. Oh, aleluia! Tudo novo. Coisas melhores e maiores. Oh, aleluia! Tem alguém trabalhando em nosso favor. Eu obrigado, Pai, pelo teu trabalho. Não será em vão. E eu recebo o teu trabalho, Pai. Oh, aleluia! Haha! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Hahaha! Oh, aleluia! O que você precisa? Às vezes tudo que a gente precisa, gente, é fazer como Caleb. Diante da terra prometida. Tempos depois, chega lá e vê um monte de gigante. Ai, não vai dar pra gente. Que não vai dar? Eia! Cala a boca, incredulidade. Esse eia, tem um monte de coisa aí. É cala a boca, incredulidade. Eu vou entrar na terra que Deus me disse que eu vou entrar. Eu vou possuir. Deus se agrada de nós. Em nós há outro espírito. O espírito da fé. Eu creio e eu falo. Vai acontecer. Não havia inválido, não havia doente, não haverá no nosso meio. Ninguém desse lugar vai ficar sem trabalhar. Ninguém desse lugar vai ficar inválido. Oh, aleluia! Chegou! Oh, aleluia! Oh, aleluia! É! Chegou, é meu, eu pego, eu preciso. Cada coisa funcionando no seu devido lugar. Cada instrumento, cada ferramenta, cada habilidade. Eu dou uma ordem a você, Satanás. Solta o que é nosso. Tira suas mãos sujas e podres daquilo que é nosso. Solta o nosso dinheiro. Solta a mente e o corpo físico das pessoas. Oh, aleluia! Ei, Patrícia! Seus empreendimentos vão funcionar em nome de Jesus Cristo. Aquilo que você coloca a mão prospera. Todas as nossas intenções vão dar certo. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Vai correr, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Ei! Haha! Hahaha! Ei! Cadê os crossfiteiros? Aleluia! Hahaha! Eu corro mesmo! Velozmente! Eu não fico parado, mesmo que vire outro meme, não tem problema. Vai virar GIF de novo, mas eu corro. Chegou a aceleração, vai produzir mais, vai ter aumento. Oh, aleluia! Ha, 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 ha. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Ha, ha, ha. Ei, aleluia! Ha, 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 ha. Oh, aleluia! Talvez alguns possam perguntar, né, e pensar: pra que tudo isso? Pra que tudo isso? E a pergunta que eu faço é: por que não? Mas pode continuar, a gente vai cantar de novo isso aí. A pergunta não é pra quê, mas é por que não? E se Deus quiser justamente mesmo que você celebre uma festa no deserto, porque Ele está te levando para um lugar melhor, e a gente ainda está na esfera de observar. Deus não nos chamou somente para observar, mas para nos tornar participante do plano. Sabe, às vezes tudo que eu preciso mesmo, eu sei que a gente está na fé quando a gente tem um comportamento à altura. E quem é da fé se alegra, gente, antes de ver. Quem é da fé celebra. Celebra o que Deus já está comunicando faz tempo. Às vezes o que falta, se eu te dissesse que o que falta para você receber, é você receber.
Pastor, como que recebe? Recebendo. Quem que recebe algo grande fica triste? Não, aleluia. Não é assim. Não é assim. Aleluia. Eu recebo mais de Deus me alegrando. Eu recebo mais de Deus manifestando alegria. Manifestando o que Deus disse já. Oh, aleluia. Agradece mesmo. Aleluia. Faz isso. Faz isso. Leve o tempo que for. Aleluia. Mas a gente precisa aprender. Aleluia. A isso. Eleve sua voz. Aprenda a celebrar. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Livres. 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 Para nunca mais ser cativo. Aleluia. Deus é bom, gente. Deus é bom. Pastor Janduí disse uma frase lá, quero chamar o Ronaldo para cá. Vem para cá, Ronaldo, já. Pastor Janduí disse algo lá em Guará. Eu achei interessante que ele disse assim, o pastor Marcos Paulo repetiu hoje pela manhã lá. Espera aí que eu tô lembrando. Muitos ouviram. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo, né? Ele disse lá, nossa, foi tão bom que você esqueceu, né? Não, muitos ouviram. Poucos creram, mas todos verão. Muitos ouviram. Poucos creram, mas todos verão. Todos vão ver. Todos vão ver. E um dia vão perguntar para você, o que você fez? Eu só precisei dançar. Eu só precisei celebrar antes de ver. No dia eu queria? Não, não queria. Aquele cara fez eu me mexer, porque senão, misericórdia, ele ia me pegar. Mas valeu. Valeu. Aleluia. Se hoje eu pudesse voltar, eu me mexeria. Quando a gente estiver lá, não esquece. Não esquece de lembrar que se você pudesse voltar para o passado, você se mexeria sem ninguém pedir. De tão bom que vai ser aquele lugar. E nós vamos agora promover isso na vida de outros e ensinar como que celebra a vida de Deus em nome de Jesus. Amém? Som. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Aí tá esse boa noite, você meio fraco aí. Vamos de novo? Boa noite, irmãos. Ô, glória. Pode sentar em nome de Jesus, falar de dízimo e oferta rapidinho. E depois de uma palavra dessa tão abençoada. E confesso com os irmãos. Toda vez que o pastor fala para mim, dá para você falar de dízimo e oferta hoje? Eu falei, eita Deus. Uma palavra que Deus me deu já faz 2 semanas. Cheguei do serviço de madrugada. Comecei. E Deus gerou no meu coração, filho, aonde que você está não é qualquer lugar. Sabe, querido? Hoje, onde você está sentado não é qualquer lugar. Sabe por quê? Aqui vida transforma. Aqui, como o pastor pregou aqui, coisas são tão conquistadas que você se entrega para Deus. Você abre o teu coração, você não tem noção. Sabe, Deus gerou essa passagem aqui de Gênesis 28, a partir do verso 10. Só vou dar um resumo bem rapidinho aqui, que Jacó, quando deu de esperto com o irmão dele, deu aquela jeitinho brasileiro, né? Pegou o lugar do irmão dele e viu que deu ruim. Deu ruim, o que ele fez? Correr que o meu irmão vai me pegar.
Então ele, nesse lugar, a partir do verso 10, foi assim: partiu Jacó a Beceba e seguiu para Arã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto, ou seja, de noite ou de madrugada. Tomou uma das pedras do lugar e fez seu travesseiro, e deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis posta na terra uma escada cuja o topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto estava o Senhor e disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, Deus de teu pai, Deus de Isaque. A terra que agora está deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. Amado, pensa a situação desse homem. Estava fugindo do seu irmão, chegou à noite, precisava descansar, pegou uma pedra. Pensa, se colocar a sua cabeça numa pedra para dormir. Às vezes, sei se você pega um travesseiro não está legal, você já fica incômodo. Aquilo já incomoda. Imagina esse homem colocando uma pedra para deitar, mas pegou um sono e veio essa visão. E nessa situação, como que ele estava? Nervoso, com medo. Aí eu pergunto para vocês, quantas pessoas que entram aqui nessa situação? Machucada, com medo, ferida, descrente. Ei, você não está em qualquer lugar. Você está na casa do papai. Vem, vamos continuar? Vamos passar por 20. Fez também Jacó um voto que Deus prometeu para ele. Amados, a gente já tem uma promessa. Quando você entregou a sua vida para Jesus, uma nova criatura. A gente fez filho de Deus, herdeiro do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é dono da miséria, da falta, da doença, da pobreza. É rico, sabe? E a gente tem parte dessa herança, sabe? Só nesse momento que você entra dentro da casa dele, não é no verbo da vida, a placa verbo da vida. É na igreja, é no canto dele, é na casa dele. Fazendo parte de uma reunião tão abençoada. Se você pegar a sua porção, como o Jacó entendeu essa visão, esse meu Deus é poderoso. Amado, esse Deus hoje vive dentro da gente. Sabe, tem situação que às vezes vai se levantar, vai sim. O Senhor Jesus mesmo falou, quer me seguir? Pegue a tua cruz, pegue. Ah, vamos escolher se essa cruz nossa vai ser leve ou pesada. Quem escolhe é a gente. Como o pastor já falou aqui, é o diabo é nada, gente. O diabo já é derrotado. Não tem nada. Amém? E fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo, me guardar nessa jornada que empreendeu, e me der pão para comer, e roupa que me vista, de maneira que eu volto em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigiu por coluna será a casa de Deus. E tudo quanto me concederes, certamente eu darei o dízimo. Aqui entra o dízimo. Sabe, querido, quando você entra aqui, você é grato a Deus, não é que você está fazendo uma troca para Deus, não. Senhor, se o Senhor me abençoar, eu te dou o dízimo. Não, não. O dízimo já é 10%, é aquilo que já está estabelecido. A oferta é aquilo que Deus já gerou no seu coração. Uma vez o Silvio pregou aqui, isso já é gerado na sua casa, na nossa casa. Às vezes a gente acorda já com esse desejo. Hoje eu vou fazer um voto com meu Deus. Hoje eu vou ofertar isso com meu Deus. E não guarda, irmão. E não guarda. Amém? Lá nos Salmos.
3:9, está escrito assim: honra o Senhor, os teus bens e com as tuas primícias, e toda a tua renda. Se encharão fartamente o seu celeiro, e transbordarão de vinho os seus lagares. Ou seja, honra. Amados, você não está em qualquer lugar. Se você entra naquela porta, se você acha que você está numa reuniãozinha qualquer, você está enganado. O pastor falou aqui, vou falar de novo. Você acha que você entrou naquela porta, minha vida está errada, minha vida não vai dar certo, você está na igreja errada. Porque aqui é pregado fé. Não tem jeito. O pastor Zé Roberto falou hoje de manhã também no culto, uma frase que eu até anotei. Fé é convicção do que você ouve. Meus queridos, o que você ouve aqui? Não é palavra de Deus? Você é próspero? Você vai vencer? Você é abençoado? Você é sarado? Você é curado? Porque muitas vezes situação nos deixa para baixo. Sabe por quê, irmão? Como o pastor falou. Muitas vezes a gente confia num aplicativo Shopee, Mercado Livre, e vamos comprar e vai chegar. E muitas vezes a gente fala para Deus: Senhor, eu tenho necessidade disso. A gente desconfia que não vai chegar. Por quê? Será que a Shopee, Mercado Livre, é maior que o meu Deus, o seu Deus? Amado, se isso tudo existe é porque Ele quer que exista. Ele permite. A palavra fala que tudo é permissão dEle. A gente que escolhe a posição que a gente está em Deus. Sabe? Josué 1:8, que o pastor também mencionou de manhã. Não cesse de falar desse livro. Que livro, amados? A Bíblia. Manual de promessa. Manual de quem você é em Cristo Jesus. Sabe, muitas vezes a situação não derruba. Irmão, você não tem problema? Tem muito, você não tem ideia. Mas só que o meu Deus é maior que os meus. O pastor falou: nós, eu e você, estamos mais cheios de solução do que problema. É fato, Espírito Santo. Então, meu amado, se você está passando por uma situação, seja financeira, doença, não aceita não. Isso é do diabo. Não é desse manual. Amém? Para que você possa honrar a Deus, seu dízimo e oferta. E se você tem uma vontade de falar assim: eu quero fazer mais para o meu Deus, uma oferta. Amados, a gente nunca vai ministrar nesse público para arrancar o seu dinheiro mais. Muitas vezes a gente fala de valores, falamos de valores. Sabe por quê? Cabe a você e a Deus. O dízimo é os 10%. E você quer doar para Deus, é você e Ele. Sabe? Você pensa: vai sair do meu bolso, vai sair. Ei, nada é nosso da terra. Nada é nosso. Sabe, essa semana perdemos uma irmã. Estava acompanhando ela, estava com câncer. Gente, eu confesso para vocês, para mim foi uma lição de vida que aquela mulher me deu. Sabe por quê? Ela falou assim: irmão, posso falar uma coisa para você? Se Deus me curar, Ele é Deus, maravilhosamente Deus. Deus também não me curar e não me levar, vai ser Deus, maravilhosamente Deus. Ou seja, Deus não muda. Deus não muda pela nossa situação, Deus não muda pela nossa fraqueza, nosso egoísmo, nosso ego, nosso achismo. Deus não muda. Ele vai ser sempre Deus. Amém, amados? Quem precisa de um envelope, as irmãs vai passando o envelope. Quem precisa, o Pix da igreja hoje, que mudou. Também tem a maquininha lá no fundo. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia.
Vamos ficar de pé, irmãos? Em nome de Jesus. Aleluia. Amados, vocês não estão em qualquer lugar. Tem essa convicção. Todas as vezes que você entra naquela porta, a tua bênção já está aqui. Toda vez que você entrar naquela porta para dentro, a sua vitória já está aqui. Basta você posicionar. Basta você crer e pegar. Sabe, querido, em nome de Jesus, o nosso Deus não brinca de ser Deus. Ele é Deus. E sempre vai ser Deus. Amém? Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por cada dizimista. Obrigado, Senhor, por cada ofertante dessa casa. Eu creio, meu Pai, que essa obra do Senhor é só o início. Muitas coisas ainda vão acontecer nesse lugar, meu Pai. Eu sei, meu Pai, que estamos numa época de expansão, crescimento, avanço. Mas eu creio em nome do Senhor Jesus, Pai. Isso já vai começar a gerar dentro dos teus filhos, meu Pai. Para que eles venham entender a grandeza do Senhor. Não por questão de valor, que dinheiro é o nível mais baixo, meu Pai. Mas sim, meu Pai, para eles sentir o poder. Assim como Jacó entendeu a grandeza do Senhor. Eu creio, meu Pai, que eu e meus irmãos vamos ter essa convicção. E ser gerado no nosso coração que nós servimos um Deus. É um Deus todo-poderoso, nosso Pai. O nosso papai, em nome do Senhor Jesus. Por isso eu peço, meu Pai, que nenhum dos meus irmãos fique doente. Repreenda em nome do Senhor Jesus toda a doença, todo desemprego, seja quebrado em nome do Senhor Jesus. Que haja porta de emprego nessa semana, meu Pai. Eu creio que pessoas vão ser chamadas nessa semana para fazer entrevista. Eu creio em nome do Senhor Jesus, pessoas vão ser curadas, Deus. Em nome do Senhor Jesus, para que seu nome venha cada vez mais ser exaltado. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vai trazer, meus amados, em nome do Senhor Jesus. Assim diz o Senhor, aleluia. Assim diz o Senhor, amém. Graça e paz, queridos, boa noite. Conforme o pastor já falou, nós estamos já tendo cultos de oração, encontros de oração, toda terça-feira, amém? Mateus 21, 22, por favor, só um minuto da sua atenção, queridos. Mateus 21, 22, a palavra do Senhor diz assim: e tudo quanto pedirdes em o quê? Oração. No quê? Oração, crendo, recebereis. Amém, queridos? Jesus é o nosso maior exemplo de oração. E ele nos convida a estar neste ambiente. Amém, queridos? Então eu quero estar encorajando a igreja a estar vindo nas terças-feiras, das 20 horas às 21. Amém, queridos? E nós estamos crendo para milagres extraordinários. Porque Jesus é o mesmo ontem, eternamente. O Alfa e o Ômega. Ele não mudou, a palavra dele não mudou. Continua a mesma. Amém? Tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Amém, queridos? Deus abençoe. Convide pessoas, gere expectativas. Amém? Deus. Gente, eu só vou dar alguns recadinhos rápidos para a gente encerrar, tá bom? Fica à vontade, pode se sentar. Olha que coisa boa, né? A Maria até mandou uma mensagem aqui para mim, né? Da Terezinha, né? Coisa boa, né? Terezinha, você pode ficar de pé, por favor? Olha que benção. Ela veio agradecer as orações dos irmãos em favor da vida dela. Às vezes a gente sempre... Obrigado, viu, mulher de Deus? Pode ficar à vontade. A gente sempre, né, vai orar a respeito das pessoas e é muito bom. Obrigado. Eu que te agradeço, viu, Terezinha? De nos lembrar, de a gente agradecer aquilo que Deus está fazendo mesmo. Nesses momentos de oração, eu sei que a gente está sendo guardado e a gente tem que ser grato a Deus pela vida dessas pessoas que estão nos sustentando mesmo em oração. Então, ela que é a prova viva de que funciona, de que coisas estão acontecendo. Passou por uma cirurgia aí, no olho, né? E tá aí, ó, tá tendo até visões agora celestiais, tá enxergando as coisas até
no reino do Espírito, assim, meu Deus, pastor, tava vendo naturalmente, agora eu tô tendo até visão, aleluia. E vai ser assim, em nome de Jesus, vai ser cada vez melhor, viu? Daqui a pouco a gente vai ver o André aí dando uma carreira, em nome de Jesus, aleluia. E, ó, você vai lembrar desse dia, em nome de Jesus. Cadê os recados aqui, gente? Terça-feira, oração, né? A Janete já falou, às 20 horas. Quinta-feira a gente está de volta, às 20 horas também, né? Quinta especial, não falte. No domingo, sempre, fortalecendo a visão lá em Guará, né? Às 9 da manhã. E também o nosso culto da família aqui em Moreira César, às 18 horas. E anota essa data aí. Dia 30/5, 30 do mês que vem, no último final de semana do mês que vem, vai acontecer aqui o nosso culto dos jovens, em nome de Jesus. Amém? Pastor, eu posso vir? Você tá, né? Já fez a curva, aí você pode pensar, eu posso vir? Venha prestigiar, você vai ver que vai ser uma bênção em nome de Jesus Cristo. A gente está pensando até em promover mesmo, talvez um lanche para a gente comer. Quem lembra quando a gente estava construindo o telhado lá no fundo ainda, que a gente fez pão com linguiça, uns negócios desses? Então, a gente está pensando em se programar para isso mesmo, sabe? Para que a gente possa mesmo arrecadar fundos, para que a gente possa dar início a construção do telhado da lateral, quanto o banheiro também feminino lá no fundo, em nome de Jesus. Então a gente está pensando em promover esse lanche para que a gente possa mesmo ter não só esse momento de comunhão, mas essas coisas também. Quem esteve aqui no discipulado, levanta a mão hoje para mim saber, aleluia. Se você veio, foi bom, saiba que domingo que vem não tem, porque a gente está fazendo um sim, um não. Então o próximo vai ser dia 10/5. Outras matérias, outro professor. Mas dia 10/5 a gente está de volta, tá bom? Pastor, eu não vim no primeiro dia, eu posso vir? Não somente pode, como deve. Esse discipulado é para todo mundo que tem o desejo de se tornar membro da Igreja Verbo da Vida Moreira César. Então você precisa passar mesmo por esse discipulado. São matérias, assuntos importantíssimos que você, como membro, precisa se inteirar a respeito dessas coisas, em nome de Jesus, e se posicionar a respeito disso também. Eu tenho uma reunião rapidinha com o pessoal da mídia aqui atrás, tá bom? Assim que a gente acabar, vai ser rapidinho mesmo, 5 minutos. Quem fez aniversário pra cá, pode vir pra cá. Aqui a Selma tava fazendo assim com uma pizza enrolada na mão, aí eu me desconcentrei, amém? A Maria, domingo passado, pregou sobre foco, foi só hoje. Eu vi ali ela com a pizza enrolada na mão, falando assim da cantina, tem cantina ali no fundo, tá vendo? Já perdi o foco. Então, gente, faça como eu. Não vai embora sem passar na cantina, aleluia. Pastor, tô de dieta, mas hoje pode. Essa cantina, essa pizza é ungida, ela não engorda não, em nome de Jesus, amém? Tem gente que fez aniversário essa semana para que eu possa orar por você, de nascimento ao casamento? Não? Então, gente, glória a Deus. Até terça no culto de oração, vamos estar aí fervorosos em nome de Jesus, tá bom?